Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Nívia Soares. Vamos lá, vou colocar aqui. Assim tá bom, né, amados? Assim tá bom. Vou deixar assim mesmo. Então vamos continuar aqui, tá, amados? O Espírito Santo de Deus quer nos revelar Jesus. Fale isso para quem está do seu lado. O Espírito Santo de Deus quer nos revelar Jesus. Jesus diz... Sim, mas como que o Espírito vai revelar Yahushua se ele não habita aqui? Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco o Espírito. Por quê? Porque o Pai é Espírito. Então o Espírito que habita em nós é o próprio Pai. Porque o Pai é Espírito. Então vocês vejam, se o Altíssimo, que é o Pai, não habita em templos feitos por mãos humanas, como que o Espírito da verdade vai revelar Yahushua? Você vê que aqui é o Espírito da mentira. Ela está falando o que está na Escritura, o que Yahushua falou, mas ela está falando não do Espírito da verdade, mas ela está falando do Espírito da mentira, porque você vê que ela está falando que o Espírito, ele vai revelar Jesus, mas até agora está falando da função do Espírito de revelar Jesus. Né? Que ela está falando que o Espírito revela Jesus, beleza. O Espírito da verdade revela o Pai em nós, o Espírito da verdade revela tanto a Yahu quanto a Yahushua. Revela a pessoa de Yahushua, revela o nome verdadeiro, revela a fisionomia de Yahushua, é revelada. Não é branco, Yahushua não é branco. Esse Jesus aqui é outro, amados. É um Jesus branco, romano, tá? É um Jesus que quando você tira a barba, você vê uma mulher. Entende? Você vê uma mulher, não é... ou seja, ele é bi, ele é trans, entendeu? Não é Yahushua, Yahushua é preto. Yahushua é preto, tem o nariz achatado, é bem preto mesmo. Yahushua é preto. Ele não é branco. Então vocês vejam que vocês vejam bem, eu tenho até um professor que eu fiz estágio com ele, e ele falava para mim, ele é evangélico e ele é bem assim, cego na religião. E ele falou para mim, olha só, quando você imagina Jesus, como é que você imagina Jesus? Não é o Jesus da Igreja Católica? Porque é assim que eu imagino. Ele me falou para mim, eu estou sendo bem sincero, eu imagino esse Jesus. E por mais que eu falava para ele, olha, mas Yahushua, ele não é branco, ele é preto, ele não entra na cachola dele, ele imagina o Jesus da Igreja Católica. Então vocês vejam, eu vou colocar aqui, ó, não, peraí, deixa eu fazer aqui melhor, botar aqui no YouTube, Jesus Cristo tem a barba, olha, vamos ver aqui, sem a barba, vamos ver aqui, se tem algum aqui, veja isso. Do you want to uncover the true meaning of the hidden scriptures that have been lost in translation over the centuries? Veja, isso aqui, ó, significa 666, olha isso. Olha. Aí, deixa eu mostrar aqui de novo aqui, amados, espera aí. Vamos lá, olha aqui. Olha aqui a mão dele. Sinal satânico, ó, maçom. Veja bem,
a cruz de Terron. Olha, olha aqui, ó, outro sinal aqui, ó, sinal maçom, ó. Veja. Ó, broche no rosto. Então, eu vou fazer o seguinte, amados. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Vou deixar ele na descrição. Então, vocês vejam que o espírito aqui que a Nívia Soares está falando não é o espírito da verdade. Por quê? Porque se fosse o espírito de Yahweh, a pessoa iria saber a cor de Yahushua. Então vocês vejam que os evangélicos, eles pensam nesse Jesus da Igreja Católica. Tanto é que as pessoas não acreditam. Não acreditam mesmo que Jesus... Eu tenho uma pessoa que... Essa pessoa chegou para mim e falou: ah, mas Jesus ele não é africano. Ele não é preto e ele não é africano. Porque os africanos, eles... tem música de macumba, ou seja, coisa de candomblé, tudo veio da África. A pessoa não acredita que a Yahushua é preto. Por quê? Porque ela se relaciona a pretos da África com a cultura dos terreiros de macumba, do candomblé, sabe? Então as pessoas não conseguem entender. A cegueira é tanto que as pessoas não conseguem entender, não conseguem aceitar a cor de Yahushua. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que estão no templo físico, elas não estão... no espírito da verdade, porque se tivesse, o próprio espírito iria mostrar, iria dizer: olha, Yahushua é preto, ele não é branco. Porque para você conhecer o caráter da pessoa, conhecer a pessoa de Yahushua, você primeiro tem que conhecer a fisionomia, o físico de Yahushua. A própria escritura diz em Isaías 56 que ele não tinha beleza nem formosura, era o mais rejeitado entre os homens. Então, como pode esse Jesus branco, com essas roupas romanas, e fazer uns sinais maçônicos e satânicos? Então, vocês vejam que é totalmente o espírito da mentira, do engano que habita nos templos físicos. Então, vamos ver aqui. Ela está falando que o espírito revela a pessoa de Jesus. Mas vamos ver se ela vai falar que pessoa de Jesus é essa. Quem é Jesus? Aqui o título é Revelando Jesus. Mas ela até agora não revelou Jesus, ela está revelando o Espírito que revela Jesus. Mas aqui ela tinha que revelar, porque aqui está, revelando Jesus. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos continuar. Diz que nós só adoramos a quem nós conhecemos. A gente só consegue adorar alguém em quem a gente conhece e confia. É aí que entra o Espírito Santo de Deus. Então, mas como que a pessoa vai adorar aquele que conhece se esse Espírito não revela o verdadeiro Salvador? Primeiro. Segundo, o próprio Yahushua disse: adorareis ao Pai. Ele não disse: adorareis a mim. Ele não disse isso. Ele disse: não busco glória dos homens, não busco louvores dos homens, mas é para adorar o Pai. Ele mesmo disse isso. Então vocês vejam que ela não conhece esse Jesus, nem esse Jesus ela conhece. Quanto menos Yahushua. Porque Yahushua, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. Mas eles aqui falam que Jesus é Deus Filho. Então já está errado. Você vê que é um espírito que não ensina a verdade, que não guia na verdade. O espírito que habita aqui não guia na verdade, amados. Porque Yahushua não é Deus e ele não quer ser adorado. Ora, a adoração ao Pai, ele mesmo disse: adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Ele mesmo disse: orareis ao Pai e pedireis o meu nome. Então vocês vejam que já foge. Então, vocês vejam que
São pessoas que não conhecem nem o pai nem o filho. Porque ela está falando que tem que conhecer que o Espírito que revela, mas esse Espírito revela o quê? O Espírito dessa mentira. Revela que Jesus é branco e que ele morreu na cruz e que ele o nome dele é Jesus, que não existe, e que ele é Deus. Totalmente mentira. É mentira e que está totalmente contrário do que está na Escritura. Por quê? Porque o Espírito verdadeiro do Pai, ele nos revela conforme está na Escritura. Ele confirma o que está na Escritura. Basta com o que está na Escritura. E quando a gente lê a Bíblia e que está um versículo contrário, o próprio Espírito nos guia a verdade, nos mostrando o versículo verdadeiro. Quer ver só uma coisa? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Veja bem. Vamos botar aqui. Olha só. Ninguém viu o Pai. Ó. É porque eu não sei onde está escrito, tá, amados? Ninguém viu a Deus. Somente o Filho unigênito, somente o Filho unigênito. Vamos botar assim para ver se já aparece. Eu não me lembro mais onde está escrito. Vou mostrar para vocês uma coisa. Como é que o Espírito nos guia a verdade? Isso, João 1,18. Olha só, João 1,18. Olha como está aqui, nessa versão aqui, ó. João 1. Vamos ver. Essa aqui que a gente tá é a Almeida Corrigida e Fiel. Você vê que tem que ser corrigida e fiel, tá? Então, a Bíblia tem que ser corrigida porque ela tá errada. Tem que ser corrigida. Tem que ser atualizada. Então, vocês vejam bem. Olha só, como é que tá aqui, ó. Aqui é o que tá correto, veja. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aqui tá errado, aqui tá certo. O Filho unigênito. Aí o Espírito nos guia a verdade. Agora, olha como é que tá nessa aqui. Só que as pessoas, elas não pesquisam, porque elas acreditam que a Bíblia está sendo verdadeira em tudo. Então, ela não pesquisa versões. E quando a gente está no Espírito da Verdade, a gente vai pesquisar. Olha aqui como é que está nessa. Ninguém jamais viu a Yahweh, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então vocês vejam que quando... Aqui, ó, o Deus unigênito. Aqui já está o Filho, porque Yahweh falou que ele é o Filho de Yahweh. O Filho unigênito. Tá? Então, aqui, ó, nessas versões aqui, como é que tá? Olha só. Então, João 1, vamos lá. Então, o Espírito, ele vai nos mostrando a verdade, o engano, qual é o versículo que está errado. Por quê? Porque a gente começa a pesquisar e o próprio Espírito nos guia a verdade, amados. Tá certo? Então, veja bem. Aí uma pessoa olha, o versículo fala, não, mas está escrito na Bíblia que Jesus é Deus, porque está dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Então, Jesus é Deus. Mas por quê? Porque a pessoa não pesquisa. Não pesquisa traduções. E quando a gente está no Espírito da Verdade, o Espírito mora em nós, o próprio Espírito vai nos orientando a pesquisar e a ver a verdade. E o próprio Espírito nos convence da verdade. Assim está na Escritura. Nos convence conforme está na Escritura e conforme Yahushua ensinou. Porque Yahushua ele se revelou. O Espírito ele se revela. Ele revela a Yahweh e a Yahushua conforme que Yahushua ensinou a respeito do Pai e a respeito dele. Então ele mesmo, ele nunca disse que ele é Deus. Ele sempre falou, eu sou filho de Yahweh. O Pai me enviou. O Pai é maior do que eu. Orareis ao Pai. Adorareis ao Pai. Orareis ao Pai e pedirás em meu nome. Então vocês vejam que tem versões aqui que não bate com o que está. Veja, olha essa aqui. Ninguém nunca viu Yahweh. Somente o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou que é Deus, quem é Deus. Veja, aqui o Espírito da Verdade não vai bater, não vai concordar com o que está aqui, porque o que está aqui é mentira. Eles traduziram errado. Não é que a Escritura é mentira.
Mas é a tradução que eles fizeram que é errada, que é mentirosa. Por quê? Porque nos afasta da verdade que é Yahushua. Tá, amados? É diferente. Por isso que nós temos que pesquisar versões. Tá? Então vocês vejam. Somente o Filho único. Aí aqui eles acrescentaram que é Deus. Tá? Aqui eles acrescentaram que é Deus. Então o Espírito aqui não vai confirmar o que está aqui. Porque Yahushua não é Deus. Ele vai confirmar conforme Yahushua ensinou. Tá? Olha, ninguém jamais viu Yahu. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Aqui também o Espírito não vai revelar. O Espírito aqui não vai confirmar o que está aqui, porque Yahushua não é Deus. Ele é Filho. Aqui, ó, ninguém jamais viu Yahu. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui também não vai revelar. Não vai, o Espírito não vai confirmar isso aqui. Por quê? Porque Yahushua não é Deus. Yahu nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha, esse aqui o Espírito com certeza vai confirmar. Porque é assim que Yahushua se revelou. Filho. Ele não disse que ele é Deus. Você não vê em nenhum momento Yahushua falando que ele é Deus. E tem uns teólogos aí que falam, mas ele disse, eu e o Pai somos um. Veja, eu e o Pai somos um. Mas, você vê que ele está falando dele e do Pai. Eu e o Pai somos um. Somos um em quê? No mesmo Espírito, no entendimento. É isso que ele estava falando. Não é que ele é Deus e que ele é o Pai, sendo Deus. Mas ele e o Pai são um no entendimento. Então aqui, ó, ninguém jamais viu a Yahu, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então você vê que o Espírito da verdade, que é o Espírito do Pai, que habita em nós, que mora em nós, ele nos confirma o que está na Escritura conforme Yahushua ensinou. Então, o correto é esse aqui, o Espírito vai testificar de que o correto é essa versão aqui, ó. Yahu nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É assim que o Espírito da verdade vai confirmar. Só que na religião, né, as pessoas não conhecem o Filho. Por quê? Porque crê que o Filho é Deus. E sendo que o Espírito aqui convence isso. Por quê? Porque é o Espírito da mentira. Mas o Espírito da verdade, ele vai confirmar conforme o que está escrito na Escritura e conforme Yahushua ensinou. Então é diferente, amados. Tanto é que ela está falando desse Espírito aqui, que revela Jesus. Mas ela vai falar quem é Jesus, a pessoa de Jesus, a cor de Jesus? E se ela falar a cor de Jesus, qual é a cor que ela vai falar? Entende? Então, não bate com o Espírito que não habita no templo feito por mãos humanas, que é o Espírito da verdade. Então vamos continuar. Às vezes a nossa rendição a Deus é tão manca. Por que às vezes a gente não consegue adorar ao Senhor com intensidade? E eu não digo apenas dos nossos momentos em que nós estamos na adoração comunitária. Mas eu falo... Veja bem, adorar a Deus, vocês vejam o que ela está falando aqui, se render. Primeiro ela falou nossa rendição. A rendição de render a Deus é você ir no templo físico para adorar. E ela agora aqui está falando de adoração no coletivo. E sendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ele também não aceita essa adoração no coletivo e no físico, de você estar batendo palma, cantando. Ele mesmo disse em Amós 5, como a gente já leu várias vezes, que afaste de mim o som das suas canções, as músicas das suas liras, né? Como está escrito em Amós 5. Né? Então vocês vejam que é um outro Deus que ela está falando aqui, que não é Yahushua, que não é Yahu, porque Yahushua não é Deus, e Yahu não habita em templos feitos por mãos humanas. Amados, veja, vou botar aqui, ó, em Amós 5, vamos ler aqui Amós 5, olha, odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas.
Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afaste de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Veja, olha como é que está na outra versão. Amós 5. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Olha bem, por isso que a gente sempre tem que estar pesquisando versões. Suas festas religiosas, ou seja, cultos religiosos. Ele não aceita nada religioso. Não suporta as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Então vocês vejam que o Deus Yahweh, que é o Deus da verdade, que é a verdade, e que ele é espírito, ele não aceita nada físico. Então, esse adorar aqui coletivo que ela está falando, está fora do contexto da escritura, está fora do caráter de Yahweh, do que Yahweh quer, porque eles falam que Deus é espírito aqui, mas eles precisam adorar no físico. E sendo que o Pai é espírito, e importa que eu adoro em espírito em verdade, não é no físico, mas é no entendimento. Então vocês vejam que é totalmente contrário. O Deus que ela está falando não é Yahweh, até porque essa menina Nívia, ela não conhece Yahweh. E é por isso que o próprio Yahushua falou para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhece. Porque ela está adorando o Deus das trevas, pensando que é o Deus da luz. E está nas trevas adorando o Deus das trevas. Tanto é que aqui, ó, você vê que esse Deus das trevas está se revelando aqui, ó. Aqui as pessoas estão pensando que é moda. Não, é um estilo novo na igreja para ficar mais aconchegante. As pessoas não conseguem ver que isso aqui são trevas, né? E que traz depressão. Essas cores aqui traz depressão. E é por isso que as pessoas estão em depressão. Por quê? Porque estão no espírito da mentira, né, na religião. Esse espírito, ele enche e de repente vai embora porque é o espírito da visita. Esse espírito não revela nem o Pai, nem o Filho. Por quê? Porque ele é um espírito da mentira, ele engana. Então as pessoas aí adoram um Deus falso pensando que é o verdadeiro. E as pessoas estão em depressão porque não se conhecem. Porque quando o espírito da verdade, amados, ele revela tanto o Pai, quanto ele revela o Filho, quanto ele revela quem nós somos. E nos ensina a nos amar, porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas é o Espírito da verdade que nos ensina. Então, não basta só a gente conhecer o Pai e o Filho, mas tem que conhecer o Pai e o Filho e nos conhecer. E nos conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente assim passa a andar no caráter do Pai e do Filho. Mas você vê que as pessoas aqui não se conhecem, vivem em depressão. Por quê? Porque a causa da depressão é a pessoa não se conhecer. Então a pessoa não sabe o motivo pelo qual ela está aqui nessa vida, qual o propósito dela nessa vida, não sabe. Por quê? Porque não se conhece. Então você vê que é um espírito totalmente do engano que habita no tempo físico. Vamos continuar. Falo de adoração como obediência diária, como escolha diária, as minhas escolhas, como a minha escolha de obedecer a Deus todos os dias. Então, mas qual é a escolha diária de adorar e de obedecer a Deus todos os dias no sistema religioso? É você adorar a Deus em casa todos os dias, mas adorar no físico, coisa que o Pai não aceita porque ele é espírito. Já está fora da escritura. É você ir no templo físico nos dias de culto para poder vir o espírito e te encher desse espírito da mentira aí, porque ele te enche e depois vai embora. Né? É você dar dízimos de oferta, levar pessoas para a igreja, se batizar, tomar ceia. Todos esses atos aí são atos de adoração a esse Deus que habita no templo. Tá certo? Então vocês vejam bem que é totalmente contrário do que está na escritura. Porque Yahweh não aceita nada físico de nossas mãos, ele não aceita nada de nossas mãos. O que ele busca são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
E adorar o Espírito em verdade não é ir no templo físico, mas sendo o templo, adorando no Espírito, no entendimento. Por que às vezes é tão difícil obedecer? Porque nos falta uma revelação de quem é Jesus. Porque quando... Exato. Mas o obedecer que ela está falando, amados, é obedecer de cumprir atos religiosos. Não é obedecer conforme está escrito na Escritura. Quer ver? Quando a gente obedece como está escrito na Escritura, a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e que nós somos o templo do Espírito, e que o Espírito habita em vós, habita em nós. Então, isso é obediência, o que? A gente sair do templo físico, no engano da religião, e ser o templo. Isso é obedecer. E quando a gente obedece, conforme está na Escritura, conforme Yahushua ensinou do caráter do Pai, porque ele que ensinou quem é o Pai, ele que revelou o Pai, e conforme o Espírito que habita em nós, quando a gente crê que é o templo, o Espírito que habita em nós se revela o Pai e o Filho, o caráter dele, aí sim nós começamos a conhecer o Pai e o Filho. Entende? Mas para isso a pessoa tem que sair do engano da religião. Mas ela que está falando de conhecer, mas conhecer aonde? Indo num templo físico, ouvindo um líder religioso que fala mentiras, que fala engano, que não estão na verdade. Então vocês vejam que é diferente. O Espírito Santo nos revela Jesus. E a gente vê essa pessoa tão maravilhosa e linda que ele é. Sim, essa pessoa tão maravilhosa e linda que ele é. O Espírito revela Jesus. Mas até agora vocês vejam que a mensagem dela está revelando Jesus. Mas até agora ela não falou quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus. Ela está falando do Espírito. Que o Espírito revela Jesus. Só que esse Espírito que ela está falando que revela Jesus não é o Espírito de Yahweh, amados. Não é. Porque esse Espírito que ela está falando não está batendo com o que está na Escritura. Que esse Espírito que ela está falando, ele vem. E a pessoa sente a presença. E sendo que o Espírito que está na Escritura, o Espírito da verdade, ele nos enche do Espírito e nós somos cheios do Espírito. Por quê? Porque o Espírito mora em nós, habita em nós. É assim que está na Escritura. Então vocês vejam que, mesmo ela falando que o Espírito revela Jesus, até agora ela não falou a pessoa de Jesus. Por quê? Porque ela não conhece Jesus. E muito menos Yahushua, porque Yahushua não é Jesus. Então vocês vejam bem. Se ela não conhece o Jesus que habita aqui, que eles falam que Jesus é Deus, que ele é Deus Filho, e sendo que Yahushua não é Deus, então, se ela não conhece nem o Jesus que está aqui, porque até agora ela está falando que o Espírito revela Jesus, mas até agora ela não falou. Ela está falando que Jesus é a pessoalita de Jesus. Mas, linda em quê? Qual é a beleza de Jesus que ela vai falar aqui? Qual é a beleza? Qual é o caráter de Jesus que ela vai falar aqui? Será se ela vai falar? Porque eu não vi esse vídeo, eu estou vendo agora, gravando. Por quê? Ela não vai falar por quê? Porque eles não conhecem Jesus. Tanto é que eles seguem outros líderes religiosos. Você vê, o Paulo Júnior, ele fala, o Martinho Lutero, ele falou isso e isso. Eles sempre dão exemplos. A Ana Paula Valadão falou daquele dos padres, que ela leu, né, um livro dos padres, né? Então, ou seja, já mostrando o ecumenismo aí, preparando as pessoas para o ecumenismo. Vocês vejam que eles sempre seguem outras pessoas, outros líderes religiosos. Eles não seguem a Yahushua. E sendo que a ordem de Yahushua é: siga-me, venham a mim e siga-me. Mas eles não seguem a Yahushua, por quê? Porque não conhecem Yahushua. E não vão falar de Yahushua porque não conhecem. Você vê que nem Jesus ela conhece. Então vocês vejam que ela está falando que o Espírito vai revelar a pessoa linda de Jesus. Mas vamos ver aqui se ela vai falar quem é Jesus. Então vocês vejam, eu vou até parar, amados, que já vai dar 30 minutos. Deixa eu aqui botar só aqui assim, ó, para continuar no próximo vídeo. Então vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Porque o Jesus que está no templo físico não é Yahushua, porque Yahushua, amados, ele não entrou em templos feitos por homens. Isso está escrito em Hebreus 9:24. Então, se ele não entrou em templos feitos por mãos humanas, esse Jesus que habita no templo, se denominando Deus,
Deus Filho não é Yahushua, é outro, se passando por Yahushua. Então a gente tem que seguir como está escrito, conforme Yahushua ensinou, e para isso o Espírito nos guia a toda a verdade. Então quando a gente começa a andar no Espírito e a ler a Escritura, e a gente lê alguma coisa que o Espírito não confirma, vocês podem pesquisar em outras versões, que a versão verdadeira o Espírito vai confirmar. Porque o Espírito da verdade, ele confirma o que está na Escritura conforme Yahushua ensinou, do Pai e dele. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.